Boa noite, obrigada aí, boa tarde, na verdade, obrigada aí pelo tempo de vocês, por estar aqui com a gente no primeiro webinar, né, dos muitos aí que a gente vai se propor a fazer nesse segundo semestre. Eu sou a Thais Lazeri, estou aqui com vocês como co-chair do Catalyst, que é um movimento global que conecta inovadores e empreendedores sociais. O Catalyst Now Brasil transforma a potência isolada de inovadores e empreendedores em ação coletiva de alto impacto. E a gente é uma estrutura que conecta quem faz, quem financia e quem decide, né? Então a gente faz essa ponte entre inovadores, financiadores e decisores em uma rede de confiança no Brasil e no mundo. Damos escala sem substituir quem executa, então é um processo mesmo de acelerar essas soluções que já funcionam, como a gente tem o caso aqui, né, do nosso Fundo Água, que é um fundo que está indo para a terceira edição e movimentando, né, inovadores, empreendedores sociais com foco em água potável, para que cheguem ainda mais longe. E tem o trabalho, né, de amplificar o protagonismo da inovação social brasileira para o palco do movimento global do Catalyst Now. Então, queria muito agradecer vocês, deixar o convite para quem não conhece o Catalyst. Enfim, a Luara está aqui, ela coordena e está nos ajudando muito, um super apoio com o capítulo brasileiro. E para quem quiser fazer parte do Catalyst, também fica o convite. No chat vocês encontram as informações de como fazer parte dessa grande rede, né? No Brasil, nós somos mais de uma centena. A rede global conecta mais de 154 países, milhares de organizações, enfim, acho que é isso, né? De fomentar, e a gente acredita muito, né, na potência do trabalho coletivo. Hoje também eu tenho outra estreia, né? Então, hoje é a estreia dos nossos ciclos de conversa sobre inteligência artificial para o terceiro setor, para negócios de impacto. É uma iniciativa que é liderada pelo João nesse formato novo do Catalyst, né? Então, os membros podem sugerir um tema que eles gostariam de trabalhar com outros em conjunto e a gente dá o suporte para que essa jornada aconteça. Então, João, vou passar para você. Muito obrigado, Thaís. Consegue me escutar bem? Legal. Bom, gente, sou João, trabalho com inteligência artificial já desde 2019, venho da área de matemática, mas me fiz líder social desde a pandemia em 21, onde eu comecei o Corre. É um prazer estar aqui como Catalyst, sou membro do Catalyst desde 23, e aqui como uma rede eu sempre encontrei muito apoio, muitas conversas, muito aprendizado, né, entre os membros. A gente começou essa força-tarefa de inteligência artificial ano retrasado até, com vários participantes, para a gente realmente começar a trocar. Na época a gente falava muito de prompts, né, de como usar o ChatGPT, como usar, enfim, o Gemini, né, de um jeito mais básico. E hoje a gente já está vendo uma mudança tão grande, né, nessa ferramenta, em como cada organização usa, como a gente pode trocar, tanto dentro dela. Então, eu sou um grande, entusiasta do que, né, se a gente empoderar os nossos líderes, e oferecer essa ferramenta de um jeito, positivo, né, e a gente organizar entre a gente, em vez de competir, a gente colaborar entre nosso uso. Eu acho que tem muito, muito valor, né, a gente tirou muito valor disso e agora espero que tiremos mais, né, continuando aí com as atividades. É um prazer estar aqui, enfim, com a Thaís, com a Mirella, né, pessoas que têm décadas de experiência no impacto social, e que vão aqui apresentar um pouquinho do que elas têm, né, para a gente começar cada vez mais, não importa o nível, a estar usando essas ferramentas. É, então, se quiserem me conhecer, João Pedro, né, COI Social é minha organização. Vou deixar passar agora a palavra um pouco para a Mirella, né, se apresentar e também começar a trazer um pouco da atividade que ela preparou. Obrigada, João, Thaís, Luara. Oi, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Bom, vou me apresentar um pouquinho, daí eu compartilho com vocês a apresentação. Sou Mirella, né? Eu trabalho, sou cofundadora da Sum Inteligência para Impacto, e eu venho desse mundo de impacto, né? Trabalhei quase 25 anos aí em ONGs e também tive algumas passagens pela ONU.
aqui no Brasil e em países africanos, principalmente de língua portuguesa, sendo Moçambique. A Nathalie aí foi meu primeiro país e eu morei em Moçambique em 2003. Mas, sem delongas, né, vamos lá para a inteligência artificial, falar um pouquinho do que eu trouxe aqui para a gente compartilhar hoje, né? Então, a chamada aí, né, de hoje eram ferramentas de IA, né? Então, o que eu fiz? Eu preparei aqui algumas ferramentas de IA para compartilhar com vocês, pensando muito em captação de recursos. Eu sei que é uma grande dor, né, do nosso setor. Antes disso, só apresentar aqui o Pedro, ele não está aqui hoje, mas ele é cofundador aí da Sul, né, comigo, e a Sul, como eu falei, é um negócio de impacto, e nasceu com esse nome por causa do Sul Global, a gente olha a inovação a partir do Sul Global, né, e hoje a gente trabalha tanto com letramento, e cursos, né, também como com consultoria, principalmente olhando a governança estratégica de IA, né, nas organizações, e a gente também desenvolve algumas IAs, né, sob demanda. Aí aqui alguns parceiros aí com os quais a gente já trabalhou. Mas indo aqui, né, para o nosso tema, queria aí, vocês podem levantar a mão ou abrir o áudio. Quem aí tem a captação de recursos como um dos principais desafios aí da organização? Eu não estou. Deixa eu ver se consigo ver vocês aqui. João, algumas pessoas aqui levantando a mão, né? Eu também vou levantar minha mão, que isso acho que, cara, é geral. Hoje eu trabalho com negócios de impacto. Eu pensei que ia me livrar da captação de recursos, mas não, ela está aí e a gente tem que sobreviver. Vamos ver, né, se a inteligência artificial pode ajudar a gente, né? E daí, uma primeira reflexão, né? Como que a gente pode começar a IA, né, para esse desafio que é a captação de recurso? E daí muita gente vem e pensa assim, cara, como ponto de partida, qual que é a que eu devo usar, né? Mas eu queria fazer uma provocação aqui para vocês começarem a pensar, né, a partir de que tipo de trabalho você precisa fazer, que tipo de trabalho ou tarefa você precisa realizar, né? Então, como ponto de partida, inverter um pouco essa lógica e pensar o que eu preciso realizar. E aqui eu trouxe o caso de captação de recursos, que eu achei que era um caso que ia ficar super tangível, né, para todo mundo, porque é uma dor em comum aí, né, das organizações. E daí, quando a gente pensa, né, o tipo de trabalho que eu vou realizar, aqui um exemplo, né? Se eu pudesse contratar alguém hoje imediatamente, eu contrataria uma pessoa para quê? Para fazer uma prospecção com o financiador, para elaborar uma proposta, ou para fazer uma revisão orçamentária, um relacionamento com o doador, elaboração, né, de projeto, de relatórios, ou várias outras tarefas, né, que a gente tem quando a gente pensa em captação de recurso. Então, quando a gente está pensando, cada uma dessa tarefa requer um tipo de habilidade, né? Algumas são repetitivas, outras dependem só ou prioritariamente de uma pessoa. Por exemplo, relacionamento com um doador, se for um doador PJ, né? Vamos pensar numa captação PJ. A pessoa, né, ela é fundamental. Então, quando a gente vai pensar, né, numa equipe, hoje a gente tem a inteligência artificial. Então, eu trago aqui um exemplo, né, do que, uma provocação para vocês começarem a refletir nas organizações de vocês, né, como que vocês podem começar a criar uma equipe humana IA, seja em captação, em comunicação ou em qualquer outra área, né, e pensar nas tarefas, né? Então, quais são as tarefas que eu desempenho nessa função, né? Ou para minha captação, como um todo, no meu setor de captação, às vezes é uma pessoa, né? Mas quais são os tipos de tarefa que essa pessoa desempenha, né? E pensar que hoje, quando a gente fala de uma equipe humana e IA, ela é formada tanto pela pessoa que é, né, a responsável pelo julgamento contextual, que é a pessoa que está responsável por relacionamento, e vai realmente decidir, né? E é quem carrega a ética, os valores da organização.
né? São coisas que você não delega. Então, a pessoa nessa equipe, né, híbrida entre humano e IA, ela tem que ser pensada como né, a peça, né, dessa equipe e que faz tarefas que não são delegáveis, né, que realmente precisam ser dessa pessoa e talvez tarefas que sejam repetitivas, que ela pode hoje delegar para uma IA fazer, né, para justamente liberar o tempo dela para o que só o ser humano pode fazer, que é pensamento estratégico, que é empatia, que é desenvolver relacionamento. Né? Então, pensar a IA não como uma substituta meramente de trabalho, né? Mas a IA para colaborar em tarefas que são repetitivas, para sobrar tempo para as pessoas que estão super sobrecarregadas, o que é que faz parte, né, do nosso cotidiano aí, que trabalha no setor de impacto, para ficar com o que realmente requer uma pessoa exercendo determinado tipo de tarefa. E daí a gente pode entrar com IA em outras tarefas, né? E, por exemplo, em tarefas repetitivas que você tem um gatilho claro. Por exemplo, envio de e-mails para a mail, né? Você consegue colocar uma automação para fazer isso. Então, você não precisa necessariamente ter uma pessoa. Talvez você tenha a pessoa para redigir aquele e-mail ou para conferir o e-mail que a IA escreveu e para dar o ok, né? Então, assim, eu sempre bato na tecla, a supervisão humana é fundamental. Mas você pode também criar uma IA assistiva, né? Que é uma IA que ela depende, né, de um enter. Você vai teclar um enter aí para essa IA funcionar, mas ela pode fazer tarefas que são repetitivas. Por exemplo, criação de propostas, né? Ou criação de relatórios. São tarefas que as organizações sempre têm que fazer. E as organizações já acumulam, né, um conhecimento sobre isso. Então, você consegue criar uma IA assistiva, é que eu vou falar onde, né? Não vou explicar como criar, porque a gente não vai dar tempo, mas onde você consegue criar uma IA assistiva para te ajudar nesse tipo de tarefa, né? Para agilizar esse tipo de tarefa e você, enquanto pessoa, fazer o papel de revisar, né? E colocar o que só você sabe, mesmo que a IA não vai poder colocar por causa de falta de repertório da própria IA. E também hoje, quando a gente pensa em equipes humano-IA, a gente pode pensar nos agentes de IA, né? Que são IAs autônomas que executam tarefas sozinhas, né? Dou sempre um exemplo que é organizações que as pessoas viajam muito, né? Você pode ter um agente de IA aí para pesquisar e às vezes até emitir, acho mais perigoso, mais passagens, né? Então, coisas que, de repente, consomem o tempo muito operacional, mas que você pode liberar o tempo das pessoas para fazer coisas mais estratégicas e coisas que só as pessoas realmente conseguem fazer. E daí, para a gente pensar essa equipe humana e IA, eu vou trazer aqui 10 ferramentas, algumas que são IA propriamente dita, outras que são recursos, mas que vão te ajudar a implementar essa equipe humana IA. Aqui, né, vou falar de novo, pensando na captação, né, como um exemplo tangível, mas isso pode ser adaptado para qualquer área da sua organização. E a primeira ferramenta aqui que eu quero compartilhar com vocês é o Canvas de equipe digital. Fiquem tranquilos, a gente vai depois circular essa apresentação aí com vocês, tá? Então, fiquem tranquilos, vocês vão ter todos esses endereços. O Canvas, né, de equipe digital, é um Canvas que a gente, na Sul, desenvolveu justamente para ajudar as pessoas a pensarem nessa equipe, né, humano IA. O que só o humano vai fazer, o que você pode ter uma IA te ajudando a fazer. Eu vou compartilhar aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Então, né? A tela do Canvas. Agora que eu vi, então sim. Então, essa aqui é a carinha desse Canvas, né? Então, ele é fácil, super fácil de usar, segue a lógica de Canvas, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, mas o Canvas é uma ferramenta de negócios para ajudar, nasceu, né? Foi criado para ajudar a visualizar, né? Planejamento estratégico e outras coisas dentro de negócios.
ele foi adaptado aí para a área social e aqui a gente criou esse Canvas para criar essa equipe digital, né, que justamente vai te ajudar a visualizar essa equipe. Então, aqui tem, né, qual que é a peça dessa equipe. Então, a gente tem a pessoa que é aquela que vai julgar o contexto, ter a decisão estratégica, automação para algumas tarefas repetitivas, né, com gatilho claro, o assistente, que pode te ajudar a criar coisas dentro de regras pré-estabelecidas com supervisão humana, e os agentes que executam tarefas sozinhos, né? Então, para preencher aqui é bem fácil, você pode pôr o objetivo da sua captação aqui, e daí pensar, né, listar as suas tarefas dentro da área de captação, coisas que você faz, às vezes coisas que você gostaria de fazer e que não faz por falta de tempo, e daí colocando, né, em cada quadrante o que você delega, o que você não delega, e refletir sobre que tipo, né, de equipe ou que tipo de peça você colocaria em cada uma dessas áreas, né? Busca de oportunidades, análise de aderência de editais, por exemplo, ou de doador, orçamento e a avaliação final, né? E também aqui uma lembrança de memória institucional, né? O que que você tem, né, já na sua instituição que pode ajudar você a alimentar essa equipe. Então, essa daqui é uma primeira ferramenta que vocês podem usar e depois é super fácil, você consegue gerar aqui, né, um PDF para você ter isso para ajudar a estruturar essa equipe humano IA. Pessoal, até aqui tudo bem? Posso seguir? Vou seguindo aqui. Eu não estou vendo vocês, mas não ouvia áudios aqui, então acredito que eu possa seguir. Uma segunda ferramenta que eu quero mostrar aqui para vocês é o guia de prompts para captação de recursos com pessoa jurídica. O que que é o guia de prompt, né? O guia de prompt, ele é um guia que você baixa, você faz o download, e daí ele apresenta vários prompts que já foram testados para captação de recursos, e cada prompt tem uma parte que está em colchetes, que é para você preencher com os dados da sua organização, né? Então, esse prompt aqui é um pedido, uma instrução que você vai dar para a IA de sua escolha para elaborar a estrutura de um projeto social, né? E daí você vai ter que colocar as especificidades da sua organização, né? O que setor que você trabalha e depois outras informações que você achar necessário. E daí aqui nesse guia a gente tem 40 prompts, que eu acho que são um bom ponto de partida para você começar a testar e melhorando, né, essa interação com as ferramentas de inteligência artificial, para elas irem te apoiando e você ajudar também na otimização de tempo e a obter melhores resultados dessas ferramentas de IA. E quanto melhor o prompt, mais específico ele for, melhor o resultado que ele vai te trazer. Então, essa daqui é uma dica de uma segunda ferramenta. E vem acompanhada aqui de uma outra dica, que é a prompteca de impacto. Nessa prompteca de impacto, além desses 40 prompts, né, para captação de recursos, que daí é só você entrar, copiar aqui e colar numa IA, e daí adequar com os dados da sua organização, ele tem, além de captação de recursos, ele traz prompts para planejamento estratégico. Sei que é uma época que as organizações já começaram, né, a fazer o planejamento para o ano que vem, ou estão pensando em fazer o planejamento. Então, esses prompts também de planejamento têm ajudado várias organizações, a gente tem recebido um feedback. Outros, para o Dia de Doar, ele foi feito, a gente fez uma parceria com o Dia de Doar do ano passado, mas eles também, como o Dia de Doar é algo que muito relacionado com comunicação, então tem vários prompts aí que podem ajudar na área de comunicação também, né? Então, não só para o Dia de Doar, você consegue adaptar para os seus desafios de comunicação. E outro para voluntariado, né? Então, são mais 40 prompts aí para voluntariado, e é uma ferramenta, né? Essa prompteca de impacto
que vocês podem usar. E daí a gente está super aberto também. Se vocês forem testando os outros prompts e quiserem criar aí uma categoria dentro dessa Propteca de impacto, é só entrar em contato com a gente coloca esses prompts também na Propteca e fiquem super à vontade, porque a ideia realmente é ajudar, né, o nosso setor e ser uma coisa colaborativa, em que as pessoas também possam ir testando os prompts dela para colocar aqui nessa prompteca de compartilhamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Eu vou agora para a quarta ferramenta. A quarta ferramenta que eu vou apresentar aqui para vocês é a Maritaca. Alguém já ouviu falar na Maritaca? Já usou? Luara, como eu não estou vendo, se você puder me ajudar, se tiver alguma resposta aí, algum joinha ou O não. João falou que já. E outra pessoa falou que não. A Tayane disse. Ah, o Henrique falou que não, a Tayane disse que sim. Então, Ah, alguns sim, beleza. outros não. Então tá. Ah, ó, a Maritaca, além de ter a logo mais bonita entre as IAs, ela é um modelo de linguagem brasileiro. Então tá super adaptado ao nosso jeito de falar. A Maritaca funciona a mesma lógica do ChatGPT, do Gemini, né? Mas ela tem esse diferencial que ela é totalmente, né, pensada para o português do Brasil. Deixa eu tentar clicar nela aqui que ela estava aberta. Não é? Que entrou minha janelinha. Alguém sabe como eu ponho essa janelinha para baixo? Não estou conseguindo clicar por causa disso, tá? A janelinha do Zoom tá aqui em cima. Ah, você consegue colocar, clicar em qualquer parte dela e Não, puxar para baixo. não dá para arrastar. Ai, Né? foi. A gente fala de A, mas não sei fazer isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, ó, a Maritaca. É igualzinha, você entra lá, pode entrar, acessar com seu Gmail, e ela é igualzinha o modo de operar do ChatGPT. E o que eu acho legal aqui é que, por exemplo, se você quiser explorar dados da sua cidade, você consegue colocar isso, né, a sua localização, e daí ela foca mais em dados da sua cidade. Você consegue aqui guardar os seus prompts, os prompts que você for usando. Ela tem algumas áreas aqui que ela consegue responder melhor, né? Então, assim, dependendo do que você faz, do teu trabalho, do projeto que você vai criar, acho que vale muito a pena dar uma explorada aqui na Maritaca para realmente vocês perceberem se ela está entregando um bom resultado. Né? Como ela é português do Brasil, muitas vezes ela pode até te entregar coisas mais interessantes, né? Do que o próprio ChatGPT, Claude, Gemini, que são geralmente as mais usadas, né? Então fica essa dica aqui também para vocês com a Maritaca. E a forma de usar, né, é a mesma forma que a gente usa as IAs que a gente já está mais familiarizado. Ela é boa, né? Eu coloquei aqui como dica para elaboração de proposta e de relatório. Eu acho que pode ser uma IA bem bacana aí para vocês usarem. Outra IA legal, não abriu aqui o link dela, não sei por quê, deixa eu ver aqui. É a Clarice, é a Clarice Spectro, né? A Clarice, ela é uma IA também que foi formatada justamente para a língua portuguesa, né? E ela é uma IA, ela é paga, né? Mas acho que para quem usa muito, às vezes para o departamento de comunicação pode ser interessante, porque ela é muito focada em revisão de texto, né? E do português, né? E muito focada em questões de comunicação. Então, assim, posts, ahn, textos para várias outras mídias sociais. Então, você consegue ir lá formatando a Alice, né, e pedindo para ela e te ajudando nessa revisão ou melhoria também, né, do que você for fazendo com a inteligência artificial relacionada a texto. Deixa eu abrir ela aqui, que não está aparecendo o, o link. Tá com mais um W, Tá mais Mirella. um, né? Ah, acho que é o meu. Vou consertar lá o link aqui. Hum.
Ela estava aberta, fechou. Deixa eu dar um Google aqui, gente, só para mostrar rapidinho para vocês. Vocês estão vendo minha página de busca? Sim. Sim. A minha internet está bem lenta aqui, ó. Então, ela fala diário de um escritor, né? Você vai conversando com ela vai te ajudando a melhorar, né, tudo que você escreve, né? Então, e daí ela também te dá as notas, né? Por clareza, concisão, a força da mensagem, você consegue calibrar tom de voz e várias outras coisas. Então, assim, para quem escreve muito, tá na área de comunicação, captação, acho interessante, né? Porque, assim, tem muita escrita também. Acho que vale dar uma pesquisada, dependendo do volume, às vezes faz sentido você ter uma Clarice aí para ajudar nesses textos. Alguém aqui já usou a Clarice? Não? Falando por mim, não. Não. E Mirella, só Beleza. aproveitando para te falar que a gente tem alguns minutinhos mais para passar para Thaís. Ai, tem que E acelerar, né? Deixa eu ir lá, então. Bom, pessoal, uma outra ferramenta aqui que eu queria mostrar para vocês é o Canvas de Prompt para captação via editais, né? É também uma ferramenta, eu vou mandar para a Luara, para ela depois distribuir aí para vocês, que ajuda vocês a melhorar o prompt pensando em captação via editais, né? Então, tudo que você precisa colocar num prompt para a IA te responder da melhor forma possível, está aqui, né? Então, ele é uma forma fácil de você ir pegando a manha de fazer bons prompts, né? Você vai populando essa tabela, né? Esse canvas, e daí você sai com um prompt realmente num formato legal para você colocar numa IA para criar um projeto, por exemplo, né? Daí, uma outra ferramenta que eu queria falar para vocês que existe é o Gen, né? Que no chat GPT é o GPT, ou no Cloud é a seção que chama projetos. O que que é isso? É uma IA assistiva, que você consegue formatar ela numa forma que ela pode te ajudar a criar coisas que você faz com uma certa frequência. Então, se você revisa textos com uma certa frequência, você consegue criar, né, essa IA assistiva, que ela vai ser especialista em revisão de textos, uma outra que vai ser especialista em elaboração de projetos, uma outra especialista em elaboração de relatórios. A gente não vai conseguir, né, fazer um Gen aqui, mas a minha ideia era só mostrar para vocês, e eu sugiro Gen, porque qualquer pessoa consegue fazer, não precisa ter assinatura. No chat GPT, você precisa ter uma assinatura para criar um GPT. Então, aqui dentro do Google, você consegue criar. Eu vou procurar, eu tenho uma oficina que eu fiz e que está disponível na internet, eu vou procurar onde ela está, para deixar o link depois para vocês poderem criar o Gen, tá? Se quem tiver interesse, consegue assistir essa oficina e criar o Gen. E pensando, né, no processo todo de captação de recursos, a gente tem um orçamento. Quando a gente vai fazer um orçamento, a gente pode trabalhar com o Google Sheets, ele tem a IA embutida, então você consegue, de uma forma conversacional, pedir para a IA criar um orçamento dentro do Google, que facilita muito, principalmente quem é de humanas, que nem eu, que não gosta muito de tabelas, ajuda, porque numa linguagem natural você consegue tanto pedir para o Google Sheets criar o orçamento ou corrigir um orçamento que você já criou e pedindo aí para ele te ajudar a identificar onde tem erro, onde pode ser melhorado. Mas existe dentro do chat GPT, se você procurar lá, existe um GPT especializado chamado Orçamento Maker, que é um GPT que você consegue conversar com ele, mesmo numa conta gratuita, para fazer o teu orçamento. Então, aqui é uma outra dica para agilizar o processo de fazer o orçamento. E eu queria dar a penúltima dica aqui, que é o Napkin, que é uma IA super bacana, que ajuda você a criar apresentações. Então, você pode criar apresentações do teu projeto. O Napkin, ele é super fácil, né, de usar. Você entra aqui,
entra, se cadastra, pode se cadastrar com o Gmail mesmo, e daí ele vai te dar a opção. Você pode criar infográficos ou pode criar slides, né? Quando você cria lá a opção de criar slides, você conversa com o Napkin. Então, aqui, o que que eu pedi? Eu dei um prompt simples para ele. Eu falei, olha, eu quero criar uma apresentação slides da minha empresa voltada para investidores. E daí, ele criou. Eu dei o endereço do meu site e ele foi buscar no meu site e criou a apresentação. Então, é uma forma fácil também, assim, de criar apresentações. Depois você tem aqui, você consegue mudar as cores, consegue mudar várias coisas, consegue exportar para PowerPoint. Então, daí você consegue mudar tanto no PowerPoint como subir para o Canva, por exemplo, para mudar. É uma forma bem simples. E é uma dica, porque a gente, geralmente, quem usa, tá muito, quem faz a apresentação está muito acostumado com Gama, ou às vezes dentro do Manus. Muitos estão criando agora com Cloud. Mas existe essa ferramenta também que eu acho legal dar uma testada aqui, e daí ela criou aqui, eu não escrevi nada, né? Pedi, olha lá no meu site, vê o que que você tem e cria essa apresentação. Óbvio que se der um prompt melhor, ela vai criar uma apresentação melhor, mas acho que vale aqui vocês explorarem um pouco mais o Napkin, que é uma ferramenta super bacana, curto muito. E a última dica que eu vou dar aqui para vocês é a dica da criação de um agente, né? A gente está falando muito, né? A gente falou de IA assistiva, de algumas IAs, mas o agente é aquele que faz coisas de uma forma, uma IA que faz coisas de uma forma autônoma. No cloud, na versão paga, você consegue criar um agente. E daí eu vou deixar aqui para vocês, na apresentação tem aqui o link, como você pode criar um agente para busca de oportunidades e de editais, né? Ele é feito com base numa empresa, numa ONG que não existe, né? Daí você troca as informações pelas informações da sua ONG, mas ele está prontinho, é um prompt com as instruções que você pode pegar e seguir para criar esse teu agente que a cada 3 dias, ou na periodicidade que você quiser, ele vai estar atuando, buscando oportunidades digitais. Então, essa é mais uma forma, né, de você conseguir buscar editais e também usar a inteligência artificial de uma forma aí mais autônoma também para ajudar no dia a dia de trabalho. Pessoal, tá super em cima do meu tempo. Era isso. Não sei se alguém ficou com uma dúvida. Foi super rápido, mas a ideia era dar mais um leque assim de 10 ferramentas que possam ajudar vocês aí no dia a dia. E daí, para quem tiver dúvidas, quiser se aprofundar, eu fico super disponível. Eu vou depois colocar o meu Zap também aqui no chat. Pode entrar em contato comigo. Tá bom? Obrigada aí. Muito obrigado, Mirella. Bastante coisa, né, gente? Alguém quer perguntar, tem alguma dúvida? A gente tem tempinho para uma dúvida rápida, pelo menos agora. Depois a gente pode passar para a Thaís também, que vai apresentar mais um pouco. Muito legal. Queria reforçar também, Mirella, além da maritaca, né? Ser a mais bonita, ela é brasileira, né? E realmente é uma questão muito importante a gente parar de depender desses sistemas, né, de fora, porque a gente está alimentando com o nosso conhecimento o próximo chat GPT, né? Colocando os Estados Unidos sabendo mais de coisa do que, né, nós mesmos no Brasil. Então, a Maritaca, além disso, é uma das poucas empresas brasileiras que desenvolve, né, modelos de inteligência artificial, como o Cloud, o GPT. Vamos para uma, então. Deixa eu ver qual que é a ordem aqui das mãos levantadas. Só um pouquinho, não sei se dá para ver. Bom, vamos as duas, então, rapidinho. Lívia, quer começar perguntando alguma coisa para a Mirella, por favor? Sim, Mirella. A empresa que eu trabalho, né, o instituto que eu trabalho, ele não trabalha com captação de recursos. Mas aí eu vi que muitas ferramentas do que você apresentou dá para se trabalhar, né, tranquilamente sem a captação de recursos, né? Essa adaptação, né, é possível também, né? Como é que eu posso dizer?
É possível fazer essas adaptações para além desses formatos fechados como você entregou? Sim, super possível, né? Acho que todas essas ferramentas que eu apresentei, menos assim, tem o guia de prompts que é voltado para captação, né? O, mas as outras, assim, a Maritaca, a Clarice, o Nepkin, todos esses você pode usar para qualquer área, assim, né? Que ãh, possa a Maritaca é muito forte para texto, a Clarice também. O Nepkin é mais visual, né? Então, se você tiver essas necessidades, você pode usar qualquer uma delas. E acho que pensar, né, refletir sobre o que que é uma equipe humano e IA vale para tudo. Acho que esse é o grande exercício aí que todo mundo tem que fazer, porque a gente tem que pensar não só nisso, mas quais são as tarefas que a gente faz e quais são as dores que a gente quer solucionar, né? Para daí chegar nesse combo e pensar a redefinir os fluxos de trabalho, que não é só colocar IA em cima de uma coisa que eu já faço, mas como que eu posso redefinir esse fluxo de trabalho para essa equipe humano IA fluir, né? Então, é um pouco disso, foi um pouco dessa provocação aqui que eu quis trazer para vocês. Só um adendo, eu amei a Clarice. Eu, como pesquisadora, Clarice. A Legal. Gabriela colocou aqui, a Clarice também é brasileira, assim, é muito, muito legal, né? A gente vê que tem umas IAs legais, assim, aqui. Manásia, espero que tenha falado certo, né? Quer tirar sua dúvida? Olá, João, muito obrigada. Boa noite a todos. Espero que consigam ouvir-me. Eu falo de África, concretamente de Angola. Apesar dos vários constrangimentos tecnológicos e de desenvolvimento social, estou mesmo aqui a participar porque este tema me interessa muito. Tenho estado a dialogar com a Luara e a Mirella em off, porque tenho também estado engajada em pesquisa social com o Banco Mundial em Angola e é muita demanda, muitos dados para serem processados em pouco período de tempo. E, obviamente, estar nessa sessão convosco agrega certo valor, não é? Conhecer algumas apps e aí, como falou muito bem a Maritaca, não conhecia, consegui conhecer aqui a Nepkin, mas o meu grande desafio tem que ver com a criação dos prompts, não é? Ah, como é que eu vou desenhar os prompts para ter um assistente que responda à minha necessidade? Sim, este tem sido o meu maior desafio. Obrigado, Manásia. Acho que desenhar prompts é realmente um desafio, porque é por onde começa a tua interação, né, com a IA. Tem um cara, que eu não vou lembrar do nome dele agora, mas que ele falou que os prompts são ter de 4 pilares, né? E daí o Sam Altman, que é um dos fundadores da OpenAI, olhou e falou assim, é isso mesmo. Porque se você for olhar, vai num curso de prompt, eles vão te dar vários frameworks de como você tem que criar um prompt. Mas eu sempre parto do princípio, vamos ouvir o que esse cara falou desses 4 pilares, e é um pouco por aí. Você tem que ter um objetivo claro. O que que você quer que a IA te entregue? É, é uma análise? É um texto? Você quer que ela se contrapõe ao que você está colocando, tem que ter um objetivo claro e contar isso para a IA, né? A outra questão é você ter o contexto, você trazer uma chuva de contexto, né? Para essa IA. Então, contar o que que é a tua organização, o que que ela faz, informar essa IA, né? Porque ela não sabe necessariamente o que você faz. Então, ela precisa ter o contexto, né? Da onde vem o teu objetivo, da onde vem aquele contexto. E a outra questão é você sempre dar alertas e avisos
né, para essa IA. Então, você pode, o que que são esses alertas e avisos? Olha, por favor, não use temas que sejam preconceituosos. Por favor, é ótimo, né? Não use temas que sejam preconceituosos. Me dê a resposta em até 5.000 caracteres. Então, você vai avisando a IA o que você quer. É uma forma de você ir praticando e melhorando o seu prompt, né? Então, sempre pensar nessas informações que você precisa abastecer a IA. Eu vou colocar aqui no. Vou passar aqui para vocês. A gente desenvolveu um Canva para impacto, Canvas de prompt para impacto, que é para ajudar as pessoas a começarem a organizar os prompts, né? Então, nessa mesma lógica dos Canvas que eu apresentei aqui, é um Canvas de prompt para impacto, para o setor de impacto. E eu vou passar aqui que pode ser uma ferramenta que pode te ajudar a criar os prompts, aí melhorando seus prompts. E uma outra dica que eu dou é sempre testar o prompt em diferentes IAs. Porque se você testar em diferentes IAs, você vai vendo qual que responde melhor, qual que te dá o melhor resultado, para daí você pensar, para texto eu vou nessa, para uma análise mais detalhada eu vou nessa outra, que ela geralmente entrega melhor, daí você vai testando. E para testar em várias IAs, tem uma IA que é bem legal, que ela tem várias IAs dentro dela, daí você não precisa sair de uma, entrar na outra, você faz um login único e tem várias IAs, que é a Mônica. Vou pôr aqui o endereço dela, E e daí você pode entrar e ir testando. obrigado, Mirella. A Thaís também falou que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, Manásia. Então, vamos já passar para ela. Novamente, obrigado, Mirella. Pessoal, sigam a Su, conheçam o trabalho da Mirella, né? Ela está aí colocando os contatos e as apresentações no chat. E vou passar agora para a Thaís também trazer um pouco. Para quem ficar, vai ter muita coisa para aprender ainda. Oi, gente. Boa noite. Vou tentar dar aqui uma corrida para a gente, né, não ultrapassar muito aí o tempo de vocês. Então, eu tô aqui hoje com dois chapéus, na verdade, né? Então, eu tô com o chapéu de co-chair do Catalyst e tô com o outro chapéu que é a diretora e fundadora da Fala. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês por que que a gente usa IA dentro da Fala. Então, a Fala é um estúdio de impacto brasileiro e a gente trabalha para promover mudança social com comunicação, storytelling e estratégia. A gente é uma agência de causas que trabalha tanto com projetos autorais quanto com projetos com clientes, dentro e fora do Brasil. E para onde a gente está olhando, né? A gente está olhando para esse reposicionamento de campos, dos atores, das ações, né? E os espaços onde essas histórias moldam poder e podem orientar decisões. Então, a gente trabalha em três grandes frentes, atravessado pela integridade da informação. Então, a gente trabalha com clima e meio ambiente, direitos humanos e democracia. Parecem caixinhas separadas, mas elas se conversam o tempo inteiro, né? E aí, a fala trabalha em três grandes eixos, né? Então, o primeiro é a gente olhando ali para. Porque quando a gente pensa comunicação, a gente imagina de cara, que são os produtos, que pode ser um documentário de impacto, uma campanha de mídia, uma campanha de mídia paga nas redes sociais, um relatório, enfim. Você tem ali um- uma possibilidade infinita de produtos. Mas e a gente cria e desenvolve, mas a gente trabalha com a estratégia, que é uma etapa que, em geral, a gente gosta muito de que seja antes, porque essa estratégia, que é quase uma engenharia de comunicação e incidência, ela amplifica, tem o poder de amplificar uma organização, um projeto ou uma boa história, né? E aí tem os outros formatos, e isso conversa muito com o que a gente vai falar hoje, né? Que são como é que a gente compartilha todo o conhecimento que a gente aprende, gera aqui na fala. Então, nos nossos programas, a gente sempre tem caminhos para compartilhar esse conhecimento. Sejam dados exclusivos, sejam análises, é um item inegociável na fala. Se a gente sabe, a gente vai compartilhar. E isso vale para dentro também. Então, a gente tem ciclos de formação dentro da fala. E a gente fez um ciclo de formação de IA. E foi muito legal fazer isso com a equipe. Então, eu trouxe um pouco dessa experiência para compartilhar com vocês também. E por que que a gente fala tanto de impacto na fala, né? Porque para a gente impacto é o começo, meio, fim, né? É o que é
o que a gente consegue, né, pensar em mudança de atitude, de consciência e de estrutura quando a gente vai olhar para a política pública, seja em âmbito multilateral, nacional ou territorial, numa costura feita em comunidade. Então, a fala nunca anda só. Então, vou contar para vocês um pouco de como foi essa experiência de trazer IA para dentro de uma equipe de comunicação que trabalha com comunicação e incidência para impacto, né? Então, uma das coisas que a gente percebeu logo de cara era que a gente precisava virar um pouco a chavinha, né? Que chave é essa? É a maneira como a gente olha para a IA, né? Então, que é sempre a gente começando, puxa, o que que a IA pode fazer por mim, né? A primeira coisa é muito simples, né? A IA não vai construir nada sozinha, nada. Quem constrói somos nós, né? O segundo problema que a gente percebeu também é qual problema que a pessoa quer resolver. E aí, era muito difícil, parecia muito abstrato. Puxa, que problema que eu quero resolver? Então, vamos focar no seu dia, né? Que é o que você precisa resolver, que é essa dor que está incomodando, o seu trabalho ou em algum outro frente, né? Então, assim, pode ser gestão orçamentária, gargalo de processo, manter contato com o financiador, engajar novo doador, reduzir o trabalho, criando PPT de resultado e até os mais burocráticos, né? Que seja ali uma ata de reunião e decupar vídeos. Então, a gente traz para o dia a dia, e o legal é você começar com alguma coisa que você está tentando buscar solução e não consegue. Então, acho que esse é o primeiro passo para quem nunca tentou, né? E aí, a Mirella falou, a gente teve até uma pergunta sobre o prompt sensacional. Foi uma outra dúvida que surgiu aí na nossa formação. Muita gente travou aqui. Então, talvez, fiquei imaginando que podia ser uma dor. Então, por isso que eu trouxe ela para cá, né? E qual que é a dica muito básica, gente? A dica básica é uma estrutura que a Mirella estava contando, que é como você começa essa conversa, independentemente do setor que você trabalha e o propósito. Então, assim, olha, conta o que a IA precisa saber de você, explica para ela onde você quer chegar, vai refinando esse caminho, né? E questione o que ela te entregar. Por quê? Porque nessa troca, nesse brainstorm, outras ideias vão surgindo, né? E aí essa dica da Mirella é muito legal. Então você traz o resultado de uma IA e pode melhorar com a outra, né? E aí eu acho que tem uma coisa que é o quarto e último, né? Se você está procurando uma resposta, não use a IA. A decisão é sempre nossa, né? E a IA é uma ferramenta para explorar outras oportunidades, hipóteses, testar, alcançar, melhorar, refinar, voltar. Então é isso, assim, se você está procurando uma resposta, não é ali que você vai achar, né? E aí tem uma conversa que eu venho, né? Acabei nem me contando um pouco de mim, né, gente? Eu fundei a Fala há 6 anos, depois de uma carreira de 15 anos trabalhando na cobertura de investigações de violação de direitos humanos e na pauta socioambiental. Aí eu fui trabalhar com documentário. Das muitas inquietações nesse processo, na sua fala. Hoje a Fala tem 10 profissionais que trabalham aqui, né, dentro da Fala, metade do norte, metade do sul do Brasil, proposital. Diversidade não é só o que a gente trabalha, é quem está do nosso lado. E tem uma questão que é super importante, que é governança, né? Então, como é que a gente pensa IA com governança, que é uma grande questão, eu sei, para quem trabalha com informação. Então, tem aqui um link para vocês um documento de governança que qualquer organização pode usar para fazer. Então, a gente começou respondendo essas perguntas e eu recomendo fortemente que todo mundo, antes de começar a usar para trabalhar dentro das suas organizações, gere. Por quê? Porque vocês vão evitar uma série de questões, ruídos e até problemas que podem surgir no meio do caminho. Posso contar para vocês vários que, inclusive, já aconteceram aqui na Fala. Então, eu não participar de uma reunião e a reunião gravada, comentando coisas, sobre a Fala e vir parar no meu e-mail. Porque eu estava cadastrada e mesmo tendo avisado que eu não ia participar da reunião, a IA gravou. Então, acho que essa é uma questão. A outra coisa é você falar de dados. Quando você usa dados e coloca dados na IA.
Por quê? Porque você está falando de novo da exposição, tem LGPD. A gente não está aqui hoje para conversar de todas as questões relacionadas à IA. Eu trabalho muito com isso, a gente pode falar em outro capítulo. Mas eu acho que é importante que a gente comece a pensar governança para daí colocar a roda para girar. E tem algumas dicas que eu acho que são muito importantes, e que podem ajudar. A primeira é que, se você tiver mais material, pesquisa e ir com hipóteses, vai ser muito legal para essa troca, porque a IA vai deixar coisas de fora. Essa é a primeira coisa. A segunda dica é cheque sempre. Cheque, recheque, cheque sempre. Por quê? Porque a IA dá resultado errado. Ontem mesmo, uma amiga minha estava contando da filha dela que foi checar um exercício de matemática. A IA deu uma resposta errada. Foi um exercício de matemática. Então, e ela tinha certeza que estava certo. Conversou com a professora, ela estava certa, a IA estava errada. Então, cheque sempre. É importante pedir sempre a fonte da informação e checar de novo. Por quê? Porque a IA ela tem um componente que é quase um surto, vamos dizer assim. Então, ela pode criar coisas que não existem, mesmo a partir de um documento referência, né? Uma outra questão que eu acho que é super importante, né? O uso de IA é sensacional, mas a IA tem uma construção textual pobre, com inúmeros vícios de linguagem. A gente sabe quando um texto foi escrito por IA. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque ele precisa passar por um olhar urbano, ele não é a versão final que você vai entregar, então tem um trabalho ali de encaminhamento, mas que não pode ser o fim, né? Uma lembrança importante é que IA não substitui, nem deveria substituir escuta e diálogo, porque isso é muito precioso e é super importante para o trabalho que a gente faz. E a dica de ouro é só compartilhe com a IA o que você gritaria em público. Por quê? Porque no final das contas a gente está falando de proteção de dados e vazamentos. E a gente já sabe que pode vazar. E aí, o que que a gente fez na fala? A gente construiu um bingo. Qual que é a ideia do bingo? Eu não sei se aqui todo mundo já teve o prazer de jogar bingo em algum momento da vida, mas no bingo você sempre pede, puxa, chama aquela pedra, chama aquela, eu quero aquele número, eu quero aquele número. Então, basicamente, a ideia é, de um jeito muito simples, encontrar num clique o que você precisa. Então, o que que eu trouxe para cá? Ou ferramentas que a gente já conhece e que de alguma maneira testou, e vocês vão ver aí que tem algumas dicas específicas de coisas que a gente testou e não vai usar para construir projeto, mas que eu acho que a ideia de você testar uma maneira diferente de construir, ela pode ser, pode inspirar, né? Pode te inspirar criativamente. E a ideia é que a gente vá construindo isso coletivamente. Então, isso é um bingo de A que é feito, que a equipe toda aqui tem acesso, que a gente vai compartilhar com vocês também. Mas a ideia é que ela seja sempre vista como ferramenta para apoiar o trabalho. Então, é isso. Eu preciso muito dessa IA. Bom, talvez você descubra que ela exista aqui. Então, eu trouxe 12 ferramentas e o olhar que a gente tem para cada ferramenta. Por quê? Porque tem várias ferramentas que fazem a mesma coisa. Aí você fala, puxa, qual que eu vou usar? Será que vale pagar ou não? Essa é uma questão. A segunda é que eu dei preferência para ferramentas que tragam respostas na versão gratuita. Porque é por uma questão de custo, né? Então, é basicamente essa. Então, a gente tem o ChatGPT e o Perplexity. Não sei se vocês já testaram algum deles. Ele funciona para resolver. O ChatGPT funciona para resolver coisas rápidas. O Perplexity, ele funciona melhor para pesquisa. Importante, a gente falou aqui do prompt, é legal ter o prompt bem escrito, porque ele trabalha melhor. E se você disser bom dia, obrigada, ele também trabalha melhor para você. Então, essa é uma coisa. Por falar em prompt, eu trouxe uma ferramenta que eu achei muito legal, que chama Cookbook. O que que é o Cookbook? É uma ferramenta com modelos de prompt prontos para qualquer área do trabalho no terceiro setor. Planejamento, orçamento, comunicação, trabalho com filantropia, enfim. Você encontra, tem dificuldades desse prompt, por quê? Porque a ideia é que você vá lá, pegue o prompt, faça um ajuste e comece a usar. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade na largada, né? Então, de repente, pode ser um caminho para quem quer se aventurar. O Claude, ele funciona para desafios mais complexos. E é legal você pensar no Claude como uma ferramenta que vai te ajudar
com programação e automação. Então, por exemplo, a gente já criou aqui na Fala vários. Eu adoro uma planilha, né? Eu sou colecionadora de planilhas. A gente começou a criar planilhas que entreguem respostas para gente. Por quê? Porque o dado ele tem que me ajudar a tomar decisão. Senão ele vai virar um relatório que ninguém vai ler, senão ele vai virar um documento que não vai ter o uso que ele poderia. Então, hoje, né, e inclusive a gente está para lançar um dashboard, que é um dashboard de impacto, que você consegue navegar usando IA pelo impacto mapeado da sua organização. Então, é nessa perspectiva que eu acho que o cloud pode ser uma ferramenta muito legal. Tem o Notebook LM, que, a despeito do que eu disse das IAs terem um pequeno surto e criarem coisas, ele não faz. O que o Notebook LM faz? Ele cria a partir de documentos que você compartilhou e os apenas compartilhados por você. Então, por exemplo, puxa, recebi aqui um relatório, tem 180 páginas, eu adoraria ter tempo para ler 180 páginas, mas eu não tenho. Notebook LM, traz para mim os highlights, eu trabalho com isso, eu queria saber isso, quais são os highlights e as tomadas de decisão. Você joga o documento lá e ele te traz um sumário executivo. Puxa, talvez seja uma ferramenta para um dia que você não vai ter o tempo para ler as 180 páginas. Tem o Genspark, que é uma ferramenta muito interessante. Por quê? Porque a gente aqui trabalha com produção de produção audiovisual, para documentários, webséries, enfim. Significa que tem uma parte do processo, que é uma parte super burocrática, que é transcrição. Então, a Fala já tem tempo suficiente para eu dizer que no começo a gente contratava várias pessoas simultaneamente para transcrever. Essa ferramenta transcreve e, se você quiser, ela sugere os cortes, porque se você dá o comando para ela, ela vai entender quais são os momentos de pico daquele material para você postar. A gente usa para transcrever. Sugerir corte de vídeo, somos nós que fazemos. Decisão humana, sempre, tá? Então, tô contando isso para vocês, por quê? Porque cada um pode usar da maneira que quiser. A gente na Fala tem os nossos combinados do que a gente faz com a ferramenta. Tem o Wizard, que ele tira o mockup do papel. Então, pode ser um site, pode ser uma wireframe, enfim. Ele consegue te ajudar a criar. Por que é muito legal? Ah, a gente usa essa ferramenta para criar? Não, mas a gente usa essa ferramenta para pensar possibilidades, né? Então, a gente trabalha construindo websites, a gente tem uma diretora criativa de arte, enfim, todo o processo humano. Mas ali a gente vai trocando e vai pensando outras possibilidades. Então, é legal a gente ter esse caminho. Mas muita organização a gente sabe que não tem uma equipe de comunicação, né? Às vezes, você tem um profissional dentro dessa equipe. Então, ter ferramentas que ajudem esse profissional a ter tempo para pensar a estratégia, para fazer relacionamento, pode ser muito importante. Mais algumas ferramentas. Então, tem o Google Flow, que ele permite criar vídeos com IA dentro de outras possibilidades. A gente usou para fazer teste. Então, por exemplo, eu vou montar uma proposta e eu quero muito que a pessoa consiga entender o que eu quero transmitir com aquele manifesto, ou como seria um vídeo de call de campanha. Eu crio com IA, dentro do documento, a gente coloca criado com IA e o nome da ferramenta, eu apresento e aí eu vou fazer a versão. Então, ele me ajuda, de novo, como ferramenta. A gente nunca criou com IA e publicou material, a não ser que fosse para dizer cuidado com vídeos criados com IA. Tem uma oitava ferramenta que é o Canva. Não sei se todo mundo conhece, mas o Canva ele tem a capacidade de mudar a vida de muita gente, né? Por quê? Porque ele consegue concentrar de um jeito muito simples produção de design. E é muito sensacional. Por quê? Porque dentro do Canva você pode colocar a identidade visual da sua organização. Você pode criar uma série de posts e só usar o mesmo modelinho e replicar. E recentemente você tem a sua própria IA trabalhando no Canva. O que eu achei interessante, né? Então, eu estou sempre ali testando. Você consegue criar uma apresentação rapidamente. Então, eu tenho um documento e preciso transformar isso numa apresentação. Você pede para o Canva. E a outra coisa que é interessante é que
ele traduz para várias línguas simultaneamente a sua apresentação. Então, assim, aos 45 do tempo, não deu para mandar para o tradutor, preciso resolver isso muito rápido. Coloque lá que você usou a ferramenta do Canva de transcrição de IA, sempre o aviso, e aí você consegue. O que que a gente faz? A gente trabalha com tradutores. Então, é, fica aí a possibilidade, né? No ano passado, a gente foi escolhido para um acelerador do Banco Mundial de IA, em clima. E o nosso projeto, ele tinha que ser construído do começo ao fim só com IA. Não tinha produção humana. Nós fizemos 2 projetos. Dessa experiência, eu fiquei muito impressionada com essa IA de vozes, né? Então, são vozes feitas com IA que parecem vozes humanas, com sotaque. Então, tem sotaques brasileiros lá. A gente testou a ferramenta dentro desse lab. Usamos essa ferramenta para criar outras coisas? Não. Mas pode, enfim, existe, tá aí e tem em várias línguas. Eu trouxe aqui a Su como referência também, né, do trabalho que eles fizeram, a página com uma série de ferramentas de IA que a Mirella apresentou. Então, é muito legal da gente olhar e ver os brasileiros que estão criando e desenvolvendo ferramentas. Então, super recomendo vocês. O link tem aqui o link direto. E aí tem várias possibilidades para quem trabalha com questões orçamentárias, com impacto, com comunicação, enfim, ir lá e dar esse próximo passo. E aí tem dois que eu acho que são interessantes, né? Então, se você quer criar um site ou um app, né? Ou você quer testar como funciona, ou você quer tirar uma landing page rapidamente do papel, a gente já testou no Canva, no Bolt e no Lovable, né? Então, essas 3 ferramentas são super interessantes para quem quer ter um site no ar e não tem recurso para contratar uma equipe para fazer isso, né? Se você tiver um designer trabalhando, ainda melhor, mas é uma possibilidade. E o último, que é um pouco de fugir dessa ideia de criar, mas de ser literalmente o beneficiário direto. Então, tem o Zapia. O que que é o Zapia? O Zapia é um app que funciona como um assistente pessoal. Então, você conecta com e-mail, pode conectar com WhatsApp, e aí você manda um comando para pro Zapia, de voz, e aí ele manda a mensagem no WhatsApp para quem você precisa escrever. Eu preciso entrar no meu calendário e mudar essa reunião. Ele vai mudar para você. Então, no começo, a gente fica um pouco difícil, assim, né? Porque você começa a trabalhar com alguém que está trabalhando para você, e depois você, enfim, várias pessoas já me contaram que o Zapia facilitou muito o dia a dia delas para essas tomadas de decisões e essas coisas que são burocráticas, enfim, e que ajudou e foi muito bom. E aí eu sempre gosto de terminar pensando o que que a gente vai fazer diferente amanhã, né? Então, hoje aqui vocês tiveram 10 ferramentas que a Mirella trouxe, eu trouxe mais ferramentas, e eu acho que são 2 perguntas muito importantes para a gente pensar, e a gente sempre, os labs da fala, a gente termina assim, né? Então, assim, o que que eu vou deixar para trás? Né? Então, assim, puxa, hoje eu aprendi isso, 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 então essas questões aqui eu vou mudar e não vou querer mais fazer. E o que que eu vou fazer diferente amanhã? Por quê? Porque o aprendizado ele tá fresco na cabeça da gente. Então, se você gostou de alguma dessas ferramentas, se você achou muito interessante, testa amanhã, vê como é que ficou, volta para ela e tenta de novo. Eu acho que é esse movimento, sabe, de ir mudando o nosso dia a dia e facilitando num momento que a gente tem, né, menos recurso rodando, equipes mais enxutas e, invariavelmente, um pouco mais de trabalho, né, em algumas ocasiões para fazer. E eu queria agradecer vocês. Muito obrigada. Ficam os meus contatos aqui para quem quiser conversar, trocar um papo, enfim. Estou super aberta. Muito obrigado, Thaís. Eu acho incrível como cada uma apresentou 20 ferramentas e nenhuma quase foi igual, né? Tirando, acho que o Canva, do que eu vi que bateu. Gente, passando um pouquinho do tempo, mais perguntas para a Thaís, vamos aproveitar que temos bastante pessoas participando. Também já deixei no chat falando que esse é um dos primeiros encontros que a gente vai fazer sobre o tema de IA aqui, como Catalyst. Estamos convidando pessoas, diversos especialistas, diversas áreas, para trazerem seus pontos de vista, seus dia a dias,
as ferramentas que tem usado, fluxos de trabalho. Acho que, como eu falei, vendo uma pessoa usando uma outra ferramenta, sabendo de uma ferramenta, pode mudar o nosso dia, né, de um jeito muito positivo. Mas alguma pergunta? Levantem a mão, por favor. O que eu acho legal, João, é a gente também ouvir, e se vocês puderem postar aí no chat, que são quais são os próximos temas que vocês gostariam de aprender mais, né? A ideia é que esses encontros eles sejam muito práticos, de ferramenta, que é assim, ó, você vai sair daqui com ferramentas novas para poder usar e acelerar aí o que está travando ou que você ainda não encontrou solução. Então, tendo de IA ou de outros assuntos, compartilhem com a gente, porque essa é a ideia mesmo, que esses encontros sejam muito propositivos, olhando para soluções, para facilitar o nosso dia a dia. Alguém Algum quer trazer tópico, algo, gente? né? Isso. Algum tópico Sim, específico? sim, boa noite. Aliás, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do lugar onde Boa cada tarde, um boa se noite, bom encontra. dia. Eu sou Camilo de Moçambique e talvez eu iria sugerir ao João para que pudesse organizar o IA, essa experiência, ou troca de experiência, talvez em algumas sessões específicas. E porque para nós outros estamos para entrar no uso de IA. Então, a coisa, quando ela é relatada, é mais ou menos termos as ferramentas, mas como operacionalizar essas ferramentas? Esse é que é o grande problema, não é? Porque aqui, por acaso, eu estou a conseguir perceber qual é a utilidade e também a fiabilidade de cada ferramenta, mas agora, como é que eu uso isso? Então fica um Uhum. bocadinho complicado. Então, se tivéssemos oportunidade de que cada painelista aí ter um momento específico para abordar duas ou três ferramentas, como essas ferramentas funcionam, isso iria ajudar bastante, além de termos o conhecimento. Esse é o primeiro Oi. aspecto. O Uhum. segundo aspecto tem a ver com. Eu pude perceber que existem ferramentas que estão produzidas especificamente para determinadas linguagens, o que eu pude perceber aqui, e isso também interfere um pouco quando nós redigimos qualquer tipo de informação no IA e depois termos os resultados numa determinada linguagem, não vou dizer língua, mas linguagem, em que fica difícil para nós percebermos que linguagem o IA me deu como resposta. Por exemplo, eu estou a ver agora aqui várias ferramentas brasileiras que também foram assim concebidas para usarem o português brasileiro. E quando nós calhamos lá, estamos a usar um português de Portugal, fica um pouco confuso porque o conjunto de respostas que vai me dar, em algum momento pode ser que uma ferramenta me dá numa linguagem e outra me dá numa outra. Então, é necessário que consigamos, digamos assim, esmiuçar por cada ferramenta para podermos saber como operacionalizar isto de modo a não cair nesse tipo de erros. E muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, depende. Não, perfeito, Camila. As próximas, a gente vai com certeza reservar algumas próximas sessões para ter mais na prática cada uma das ferramentas e até entrar em alguns conceitos mais básicos.
E sobre a linguagem, realmente, por mais que possam ter sistemas do português de Brasil, imagino que valha você testar. Eu sei que os outros sistemas, né, mais consolidados, como o ChatGPT, o Gemini, o Claude, ele se adequa à sua linguagem. Você pode pedir para ele falar em português de Portugal, português de Moçambique. Ele pode ter alguns preconceitos e vieses, mas ele, imagino, consiga se comunicar bem, tá? A Maritaca eu não vou saber te confirmar porque eu só usei também ela em português. Mas pode deixar que a gente vai ter algumas agendas mais direcionadas a tanto básico quanto realmente o foco é utilizar as ferramentas. Segue a gente lá não sei como você está sabendo das agendas, mas fica antenado, né, ligado nas agendas que a gente vai ir mandando os encontros. Mais alguma dúvida, gente? Alguma observação? Algum pedido de tópico? A Mirella falou ali, ó, que Camilo tem a Malha, que é uma ferramenta feita pelo governo português. Ela nunca testou, mas vale você dar uma pesquisada. Bom, acho que podemos então encerrar. Só 15 minutinhos, né, a mais do tempo. Espero que todos tenham aproveitado, né? Quero agradecer novamente a Luara, que ajudou a gente a organizar esse encontro, a Thaís, a Mirella por estarem colaborando com o seu conhecimento. Vamos torcer para ter mais encontros, mais pessoas e mais trocas, né? Realmente, como eu falei, é uma ferramenta que pode ajudar todos nós no nosso trabalho social, então que a gente pode tirar o máximo dela, né? E vou E é deixar de isso, novo o gente. convite, gente, para quem quiser fazer parte do Catalyst, seja empreendedor, seja inovador, pessoa física, pessoa jurídica, a gente está por aqui, vai ser muito legal trocar com vocês. Qualquer dúvida, podem contactar a gente. E em breve a gente já tem ali o próximo encontro, então muito provavelmente a gente sempre vai ter dois, né? Um com foco em A e outro em grandes questões que quem trabalha, né, nessa área vive, enfim, da gente com essa ideia de trazer dicas práticas que a gente consiga rapidamente usar e que possam impactar o trabalho da gente. Obrigada para vocês, boa noite. Obrigada, João, Lara, obrigada, Mirella. Muito bom estar com vocês, Obrigada, gente. gente. Boa noite. E Boa só noite a lembrando que todos. os convites, materiais, tudo que a gente mencionou, até mesmo a gravação de hoje, eu vou enviar depois para o seu e-mail para todos. Assim como, bom, vocês vão ter meu e-mail, WhatsApp, então se quiserem saber mais sobre o Catalyst, ou se quiserem receber mais, né, novidades sobre os próximos encontros, podem me escrever e eu vou colocar vocês na lista de contatos. Tá bom? Muito obrigada, João, Thaís, Mirella, foi incrível. E boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.